Bem, atividade 2 é sobre apresentação, né, sobre o Nietzsche e Marx. Eu escolhi Nietzsche, que tive a leitura do texto sobre niilismo e também os valores dos homens, né, o valor de poder, etc. E aí fiz duas perguntas com base na leitura e na leitura também da vida do autor. A primeira pergunta é: como é, né, o niilismo visto por Nietzsche? Ou seja, como é que é o conceito, né, de niilismo, basicamente? Então, qual é o conceito? Peguei dos slides também para reforçar um pouco. Então, o niilismo na Europa moderna é visto por Nietzsche como um singular processo de dissolução que se desencadeia sobre o signo de uma ambiguidade inquietante, né? A autodestruição dos valores morais ocasiona uma despotenciação do valor do homem, tal como foi moralmente estabelecido. Então, um dos pontos, né, é a autodestruição dos valores morais ocasiona uma despotenciação dos valores do homem. Ou seja, Nietzsche percebe, né, com a desvalorização, né, dos valores, né, de outras, né, valores do homem, do bem, aquilo que ele entende que é bem, aquilo que depois a gente vai perceber que a igreja influencia, né, que também ele faz uma crítica à igreja, ao pensamento de Platão, de Sócrates, né, que tem ali essa dualidade, onde eles percebem que existe dois mundos, o mundo aqui, da onde nós vivemos, o mundo real e o mundo ideal, certo? Então aí ele faz uma crítica. Então, não ocorre uma consumação da modernidade no sentido do acabamento de um processo que chega a seu fim, a sua máxima perfeição. Então, os movimentos modernos da moral, da política, da cultura, da sociedade consumir-se-iam em seus próprios antagonismos, ou seja, raiva, né, bem ou morte, vida. Então, são esses antagonismos. São eles, no entanto, as características próprias desse tempo. E também, além dele fazer essa crítica à filosofia, né, naquela época grega, né, ele fazia uma crítica à modernidade em que, naquela época, o século XIX, né, já entrando no século XX, a Europa estava passando, né, a Europa moderna, como a gente percebeu aqui. Então, há, no entanto, um contramovimento por parte dos espíritos livres, né? Os mais modernos entre os modernos, né? Comedidos ao extremo na posição de valores, desconfiados de que a existência e seus males não têm um sentido. Eles deveriam ser fortes o bastante para ir ao extremo do niilismo, no perigoso limite a partir do qual se poderia antever novas formas de criação. Para resumir, o pensamento de Nietzsche em relação ao niilismo, ele mesmo se titulava, né, um niilista. Assim, no sentido, ele mesmo praticava, buscava, porque fazia também a crítica, é um filósofo de verdade. Então, era a morte dos sentidos, o vazio, né, o fim da existência. Então, ele faz aí esses questionamentos do por que se viver esse mundo ideal, se a gente pode viver o agora, a nossa vida é aqui, sabe? Então, por isso que existe essa crítica a tantas coisas que se procuram e que se perdem durante a sociedade. Bem, então a partir disso, dito isso, ele classifica o niilismo em ativo e o niilismo passivo. Eu trago aqui a minha segunda pergunta, aonde ele vai perguntar sobre a minha segunda pergunta do texto é: quais são, segundo Nietzsche, a classificação do niilismo? Então, ele classifica em dois, como eu falei, em passivo e ativo. Vamos ver, então, quais são
essas classificações. Então eu trago aí a foto de Nietzsche, ele nasceu em 1844 e morreu em 1900, já no início aí e no final da década, né, do século XX. Então, ali próximo, né? Então, era um grande pensador alemão que depois de lecionar durante um tempo na universidade, sai aí a andar pela Europa e a começar a construir suas grandes obras que fazem, então, parte da história da filosofia contemporânea. Então, vamos lá. Então, classificando. Niilismo passivo. O que é o niilismo passivo? Então, é a expressão afetiva e intelectual da decadência presente na cultura e na política, né? Então, a sociedade, né, e a cultura, a literatura, representam um niilismo. Então, para ele, esses valores, né, essas próprias questões que ele fala, a crítica da modernidade do mundo, da Europa, daquele momento que ele vive, era a decadência do homem. É como se o homem estivesse escravo de um pensamento, de um Deus ideal, de uma vida ideal, de valores que muitas vezes não estavam nem sabendo porque estavam fazendo aquilo, porque não tinham sentido real da utilização, né, desses valores. Então ele faz uma forte crítica mesmo. E aí vem a outra parte. A gente pode perceber que é o niilismo ativo. Ele mesmo dizia que se classificou ele mesmo como um niilista ativo. O que é o niilismo ativo? O niilismo ativo, eu errei aqui, se empenharia na tarefa de destruir a moral e a metafísica. A metafísica da qual ele fala é a metafísica de Platão. Mas a gente sabe na história da filosofia antiga e pagã, então esse sentimento que existia dois mundos, o mundo sensível, o suprassensível, aquele que se vive aqui, e aquele ideal que a gente pensa. Ele fazia uma crítica à metafísica em que Platão falava, ele era muito duro, né? Porque também fez parte da formação dele, né? Que era um filólogo, o estudo dessa linguagem da época. Então ele se identificava muito com a história da filosofia pagã, o paganismo mesmo. Então, a partir dessa crítica, a partir desse negar essa filosofia, esse pensamento filosófico daquela época, ele, né, partia, né, para novos valores. Né? Vamos criar novos valores do agora, do viver esse mundo de verdade. Então, e novos valores e novos princípios. Então, Nietzsche, a partir disso, ele cria aquela frase célebre, né, basilar dele, que é Deus está morto. Né? Então, ele faz uma crítica ao Deus cristão que naquela época era, né, a igreja, como representação do platonismo. É importante porque na leitura que eu tive, eu entendi meio que eu entendi na leitura que eu fiz sobre do artigo, né, que o homem estava perdendo os valores, o sentido das coisas, né? Mas eu não entendia como ele fazia uma negação de Deus, mas que as pessoas não encontravam esse Deus verdadeiro, que como as pessoas não obedeciam, não seguiam essa ideia, né, do que a igreja também é um bem para aqueles que precisam também. Então, para mim, é como se os valores nenhum funcionassem. Então, por isso que ele dizia: Deus está morto. Ninguém percebe Deus, ninguém olha para Deus, ninguém vê o que está acontecendo. E para que a gente tem esse Deus? Então, esse questionar-se dele, né, cria aí, então, esse niilismo da qual a gente, da qual ele defendeu, da qual ele viveu até os últimos dias de sua vida.